Sejam todos bem-vindos ao Por Trás da Caixa Preta. Neste vídeo eu converso com Ítalo Almeida. Ele vem contar um pouco de sua trajetória e de seu trabalho como contador de história aqui em nossa cidade. Então hoje eu tô com ele aqui, Ítalo Almeida. Conta um pouco da tua história pra gente. Bom, eu me chamo Ítalo Almeida, tenho 28 anos, com uma cara de mais novo. Eu trabalho com teatro já tem 10 anos, né? Desde os 18 anos eu venho trabalhando mais sério com teatro. Tive, sim, a clássica história de fazer teatro na escola, de ter as minhas vivências, né, dentro da disciplina de português, né? Literatura, enfim. E aí, meu primeiro contato mais forte com literatura teatral foi na Faculdade de Letras, foi a primeira faculdade que eu fiz. Fui até o sexto período, não me identifiquei o suficiente para continuar, mas aí o meu gosto pela literatura acabou migrando para o teatro, né? Que era um lugar onde eu também conhecia autores, também conhecia discursos, enfim, e outros conflitos, né? Já que o teatro era um lugar assim que eu abraçava também as emoções das histórias e dos personagens, então era um mundo muito tentador para mim, né? E aí inevitavelmente eu acabei encontrando meu lugar para começar no teatro, né? Eu comecei numa companhia de teatro infanto-juvenil chamada Metamorfose. Foi o primeiro lugar que me abraçou, né? Fiz uma audição e aí já emendei um teatro musical, que foi Chapeuzinho Amarelo, meu primeiro trabalho com teatro, e já numa pegada mais responsável até, né? Porque a companhia ela já tinha um tempo, já tinha uma história, e foi muito curioso para mim entrar no meio dessa história, assim, fazer parte, mas eu sinto que eu tive muita sorte, porque os grupos que eu fui trabalhando, logo depois foi a própria Companhia Trilhares, né? Fiquei um tempo aí mais firme, enfim, desenvolvendo projetos voltados para a infância, né? E a gente também esbarrava ali em várias linguagens, né? Como companhia teatral, a gente investigava várias coisas, né? E aí, como eu falei um pouco desses privilégios, era isso, né? De ter sempre uma equipe muito diversa, muito engajada e que precisava muito fazer um bom trabalho, porque dependia disso, né? Então, minha história passou meio que por essas duas companhias, de forma mais inicial. Foram as duas companhias que eu desenvolvi um trabalho maior, mais denso, né? Assim, com o tempo. E depois eu entrei num estado um pouco mais livre, né? E aí foi bem interessante também, porque eu acabei, quando eu entrei também na faculdade de teatro, que foi também enfim, uma virada de chave para mim, por estar num espaço convivendo com outros artistas também que não eram da mesma companhia, então isso deu uma deslocada assim na história toda, mas me levou para um caminho muito legal, que foi o caminho da pesquisa e também das conexões que a gente faz, né, quando a gente também está na academia, né? Então foi um espaço de muita conexão, né? Eu acabei fazendo trabalho com outras companhias da cidade. Primeiro foi a Artrupe, trabalhando no espetáculo Inquietações, que já era um teatro contemporâneo, adulto, era uma coisa diferente do que eu costumava fazer. E aí comecei a fazer uns testes para curta-metragem, comecei a me apaixonar também por levar o trabalho de atuação para outros campos. Veio o Ateliê 23 com o Solavi, que foi um trabalho que me marcou muito, né? Que é um trabalho que mistura teatro e dança. E também era um lugar precioso para mim, né? Porque eu também tenho uma paixão pela dança, uma paixão pela movimentação, né? E foi um lugar também de muito aprendizado. Logo depois eu também voltei a trabalhar com a Artrupe, com a série Boto, que é um trabalho que inclusive está no ar, e é uma outra vitória, né, que eu fico muito feliz, assim, também faz parte da minha história. Foi o trabalho que eu comecei a desenvolver para a TV, né? Então a gente tive aí cinema, fiz algumas pequenas preparações de elenco, aproveitando um pouco, né, da bagagem que eu tinha já com a experiência do Boto, e continuei, né, entre o trabalho
com o cinema, que veio um pouquinho depois, mas continuei fazendo teatro, né? Na mesma época que eu estava fazendo Boto, eu dirigi um trabalho chamado A Pequena Loja de Suicídios, e ao mesmo tempo continuava, já estava contando histórias, né, que a gente vai até falar um pouquinho mais hoje sobre, mas foi nesse calor de coisas acontecendo que eu comecei a trabalhar de fato com contação de histórias, né. Me envolvi também com outro grupo que se chama Grupo Garimpo. A gente apresentou uma peça, inclusive na Trilhares também nessa última temporada, que é o Noite de Estreia, e é um trabalho mais voltado para performance, né. Nossa, e eu começo a ficar um pouco inquieto, assim, porque eu acabei me envolvendo com muita coisa, né? Acho que pela necessidade de me manter firme na arte e pensar nela como algo substancial para o meu trabalho, para as minhas relações. Eu acabei me envolvendo em diversos campos, mas para mim foi maravilhoso, assim, né? Porque eu acho que a gente sempre está querendo contar uma história, né? Então a gente vai falar um pouco, como você falou, sobre essa linguagem que é a contação de história, né? Eu acho que o nome dela já diz muito sobre ela, mas eu acho que a gente pode entender ela um pouco mais da forma teatral. O que seria uma contação de história teatral? Então, é, pegando aí um pouquinho o gancho da minha história, quando eu me envolvi com a contação de história foi por meio do teatro, né? Embora hoje em dia a gente saiba que profissionais que trabalham em letras, pedagogos, professores, eles utilizam a contação de história como um meio, né? Uma ponte entre os seus alunos, enfim, o seu objetivo e os discursos, né? As histórias, os conhecimentos ali embutidos. Então, eu comecei a me envolver na parte teatral, né? De encenar as histórias, né? Que é uma categoria também deliciosa, onde a gente trabalha a dramatização, os personagens eles ganham vida e a gente muito, na maioria das vezes, né? A contação de história ela não é o espetáculo da história, mas ela é uma grande tentativa de figuras ali tentando contar o que foi que aconteceu. Então, eu fui pego em alguns trabalhos dentro dessas companhias de teatro infanto-juvenil que eu trabalhei, e eu tive uma grande sorte. Hoje eu encaro como sorte, na época era uma coisa meio ralada, suada e muito trabalho, e a gente às vezes não se dá conta de algumas coisas, mas foi muito bom porque e ainda é bom, né? Porque o trabalho me levou para diversos lugares, né? Então, escolas, centros culturais, festivais, rua, né, eventos, aniversários, teatros, enfim, feiras culturais, né? Eu acho que o trabalho acabou me levando para vários lugares, né? Não sei se você me entende, mas quando você se dá conta assim da conexão que você faz com esses espaços, a gente começa a perceber a peculiaridade de cada um deles, né? Então, apresentar em espaços diferentes me deu uma experiência muito precisa assim do que eu quero com essa linguagem, né? E aí foi inevitável eu mergulhar um pouquinho mais porque foi começando a aparecer muitas demandas para mim, né? Muitas pessoas que já tinham me visto contar histórias queriam que eu levasse o trabalho para uma escola, para um centro cultural, e então ela se tornou uma ferramenta de comunicação também, né? A contação de história, costumo dizer que todos nós somos contadores de histórias, né? Todos nós contamos histórias e a nossa humanidade, a substância dela está em passar conhecimentos, né? Trocar saberes, conhecer algo, reconhecer algo, né? E eu sinto que é uma linguagem nesse campo do teatro muito precisa, porque envolve para além da palavra as emoções, né? Então, o contador seria essa ponte, essa figura capaz de dar vida mesmo, né, para os contos, enfim. A gente costuma falar de contos populares, de contos de viagens, né?
Os contos populares nada mais seriam do que essa memória, né, embutida no povo, né? Essa vontade de manter a sua memória viva, né, de contar sobre os seus feitos, sobre figuras específicas. Dentro do teatro isso é muito rico, porque a gente acaba entendendo a contação de história como um grande espaço por onde passam as figuras brasileiras, por onde passam as pessoas que nos identificamos, né? Os, os canastrões, as donzelas, as guerrilheiras. Então, acredito que contação de história, né, pensando nela como uma linguagem teatral, ela é muito rica nesse sentido, né? A gente tem uma oportunidade aí de dar vida para diversas figuras, né, do imaginário coletivo e da literatura, né? Pegando esse Mas pensamento seu que o contador de história é aquela pessoa que conta a história, que revive todos esses contos, essas lendas, esses saberes. É, Antigamente tinha-se a figura ou da mãe ou do familiar que contava as histórias para as crianças, lendo nos livros, né? Uma coisa meio que Peter Pan, assim. Mas qual a diferença entre o contador de história teatral, né? Qual a diferença hoje de um profissional como o Ítalo e de uma figura mais familiar, assim, né? Vamos botar desse critério para as pessoas entenderem um pouco essa diferença, né? De o que é um profissional que conta histórias, um contador de histórias profissional do teatro e, de repente, aquela figura paterna ou materna que está ali na casa, que lê uma historinha antes de dormir. Qual é a diferença entre esses dois? certo. Então, o ofício do contador de histórias é sempre passar uma mensagem, né? Os pais, as mães, os avós, eles têm um objetivo muito claro ali, né? Quando eles vão contar a história para a criança dormir, ou, enfim, para que ela crie mais interesse. Eu acho que sempre há objetivos que são comuns, né? Eu acho que a diferença do contador de histórias, pensando nessa linguagem teatral, ele é uma figura que ele usa vários componentes, várias tecnicidades para contar uma história, né? Para emocionar, para engajar. Então, eu diria que o diferente do pai, da mãe, que acabam também utilizando algumas técnicas, às vezes sem perceber, porque é tradicional da linguagem, do nosso vocabulário, né? Escolher palavras para falar. E o contador ele já se apropria de tudo isso, né? Então, eu penso, por exemplo, no meu trabalho como esse organismo mesmo, né, em que eu tenho vários dispositivos, né? Eu tenho a voz, eu tenho a canção, eu tenho a palavra em si, eu tenho o significado da palavra e a potência dela, tenho a poética da obra que eu estou lendo ou da obra que me inspirou, eu tenho a linguagem também, né? Porque a gente sabe que o Brasil ele é rico, ele tem um vocabulário muito rico, ele tem sotaques, ele tem, né, trejeitos, ele tem pessoas diferentes. Então, pelo menos no meu trabalho, eu entendo que o contador ele reúne essas inteligências, né? E aí sinto que a gente fala de contador, mas para além de contar, eu acho que é mais um trabalho de escuta. O contador, o profissional, ele provavelmente ele vai muito se debruçar na escuta antes de contar. O pai e a mãe eles vão mais lá chegar e contar a história, né? Então, eu acho que de repente uma boa diferença que cabe fazer os dois é isso, né? O contador ele aproveita toda a riqueza da palavra, toda a riqueza do contato, né, da interação, inclusive contextual, porque contar a história numa escola para 200 crianças é uma coisa, contar a história lá onde eu também trabalho, que é o Infante Cultural, é outra, né? Então, ele é, assim, por alto, ele é uma figura que ele vai se adaptar a esses espaços para que a história dele chegue. E eu acho que o contador, ele tem essa sensibilidade de perceber, através da escuta, como que ele pode contar, né? Como que ele pode chegar, enfim,
possíveis catarses que uma história pode oferecer, né? Passando agora para um outro ponto que você falou, que você já contou histórias em diversos lugares, né, como em escolas, como em praças, como em locais particulares, enfim, Uhum. né? Como é que é o mercado do profissional da arte que opta por fazer a contação de histórias em locais, né? Hoje você tem uma empresa, né? Um grupo de contação de história, né? Que são os contadores de história. E como é que funciona hoje para você esse mercado, né? É um mercado difícil? Ou você já se pré-estabeleceu? Como é que foi esses desafios aí que você enfrentou inicialmente? Para dar vazão, né, a tudo isso que estava surgindo com essas oportunidades, né? Eu acho que o coletivo ele meio que se estabeleceu, né? Então hoje há um coletivo de contadores de histórias em Manaus. É uma coisa que até então eu não via nada muito fechado, né? Havia uma contação de histórias, vários atores, atrizes realizam contação de história até hoje, inclusive. Então eu queria encontrar uma maneira de organizar isso, né? De organizar os meus estudos na linguagem e de entender como é que isso funcionava e de como o trabalho ia se manter, né? E acabou que eu me surpreendi, porque foi uma linguagem que me levou a muitos lugares, como a gente estava comentando. Hoje em dia, o meu trabalho mais fixo é com contação de histórias, né? E hoje eu consigo trabalhar com alguma expectativa, com alguma perspectiva de manutenção do trabalho, né? A contação de história hoje em dia, pelo menos na vertente que eu trabalho, eu penso muito nos fatores pedagógicos, né? Então isso me aproxima não de um mercado, né, mas de uma atmosfera ali escolar em que eu posso desenvolver atividades mais fixas, né? E como isso pode ser bom, né, tanto para as crianças quanto para mim. Então, quando o coletivo se formou, a gente começou a pensar em como que a gente podia estar no dia a dia, né? Estar nos espaços, mas principalmente pensando em como levar a nossa linguagem. Então, eu acho que hoje o trabalho, ele, assim, para todos, né, que seria um ganho para todos, é que todos respeitassem muito a linguagem, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o mercado, porque quando a gente respeita a linguagem, no sentido de não banalizá-la, né? E aí, quando eu falo banalizar, é não levar em consideração a criança que você está contando, né? Isso é uma das coisas, assim. O Madison, que também teve um papo aí com você, teve uma aula que a gente discutiu isso, né? Quem conta a história é quem está no poder, né? Isso é inegável. Quem conta a história que a gente conhece foram as pessoas que ganharam, ou não, mas hoje a gente começa a ter uma subversão, né, dessas questões. Então, eu acredito que para o mercado, que a gente imagina o mercado, que é esse sistema onde a gente tem um retorno também pelo nosso trabalho, um subsídio, ele está muito ancorado, pelo menos para mim, é o que funciona muito para mim, está sempre imerso na profundidade que é mesmo a contação de história. Enfim, então eu acredito que hoje em dia nós, os contadores de histórias, a gente tem um bom retorno, né? E nossa, eu fico muito feliz, né, da gente conseguir ter um bom retorno. Embora a gente queira, claro, alçar voos maiores, né? Eu posso falar disso um pouquinho mais lá para o final dos nossos objetivos, mas por hora, sim, né? Eu estou bem contente, assim. Hoje a gente tem um trabalho mais fixo no sentido de poder proporcionar temáticas diferentes, obras diferentes, trabalhar com editoras, trabalhar com acompanhamento pedagógico, enfim, é uma riqueza muito grande que eu acho que a gente acabou conquistando, admitindo que o trabalho é isso, né? Que nós somos um coletivo de contadores de histórias, né? Há muitos coletivos de teatro, mas a gente tenta realmente abraçar a linguagem como uma potência de diálogo mesmo, assim. A gente falando então de conteúdo,
É, de onde partem as suas pesquisas? Onde é que você encontra esse material? Existem autores que falam sobre contação de história, pesquisadores. Como é que funciona essa área do teatro? Bom, vou estar passando aí para te disponibilizar para a turma também, uma tese de doutorado muito interessante sobre contação de histórias. Eu vou pedir depois para te compartilhar com a turma, mas comentando um pouquinho sobre essa tese que vocês vão ter acesso, ela é sobre contação de história na contemporaneidade. E a minha principal indicação para vocês é porque ela faz todo um panorama do contador de histórias, desde a figura do contador, como a linguagem ao longo do tempo, né? Para explicar um pouquinho o que é hoje, né? Pensando aí que a gente está no mundo cibernético, no mundo com outras conexões, né? Hoje a gente tem e-book, então como é que a figura do contador de histórias se relaciona com esses novos materiais, né? De trabalho, com novos recursos, né? E aí eu acho que você me perguntou sobre a questão do repertório, né? Onde eu busco. Eu gosto de ler pesquisas mesmo, né? Eu sugeri essa tese, mas tem outro material na internet também que vocês podem estar pesquisando sobre a história de contadores de histórias, o que é essa linguagem. É uma aventura bem legal aí, sugiro para vocês. De autores de material que eu pesquiso, eu costumo pensar que nossa vida é uma grande pesquisa, né? Como eu falei lá da questão da escuta, o contador de histórias ele tem esse acesso a esse recurso da memória, né? Coisas que eu ouvi, coisas que me impactaram, histórias que eu li, ou um sonho que tive. Então, não conseguiria te dizer coisas muito específicas, porque o trabalho ele gira em torno ele gira nesse astral, né? Nesse conjunto de coisas que estão por aí. E a gente não consegue falar das coisas ao mesmo sem falar de si mesmo. E o que é falar de si mesmo? É falar da minha experiência, né? Quando eu tive acesso àquela história em Eu mesa de acho, bar. eu acho interessante, de repente, que você falou que hoje a gente está no mundo cibernético, né? E como é que fica, às vezes, a receptividade de um público infantil, de repente, num lugar onde ele tem acesso a outras coisas, né? O mundo digital está aí o tempo todo, o celular do pai, o tablet, enfim. E quando essa criança que geralmente vive nesse mundo digital e ela tem contato com uma contação de história, o que você sente dessa criança? Nossa, eu já tive muitas histórias legais assim com o público. Já aconteceu de tudo. É, posso dizer assim, não sei se de tudo, mas muita coisa já aconteceu, porque a criança é muito genuína, né? A gente costuma pensar no nosso público como um infanto-juvenil, mas a verdade é que nas nossas plateias, né, quando a gente apresenta em livraria ou a gente tem por aí em algum lugar, a maioria são pais e mães. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma experiência em que nós assistimos juntos a algo também. E eu acho que isso precisa ser levado em conta quando a gente está com plateia, né? São crianças e pais, para todo mundo da escola. Eu acho que a gente precisa abraçar o nosso espectador, né? E eu acho que é por esse caminho, assim. Eu acho que a diferença que tem entre algo mais tecnológico para o que o trabalho que o contador faz é o que o teatro pode proporcionar de melhor, que é o aqui e o agora. E eu acho realmente, assim, que é uma coisa que não tem como se ter pelo vídeo, sabe? E as crianças admiram isso porque elas querem viver o momento presente, né? Então elas valorizam esse momento presente. A gente no trabalho do coletivo, a gente também tem formatos diferentes para situações diferentes, né? Justamente pensando Sim. em como seduzir nesse sentido de atrair mesmo as crianças para a literatura, para a história. A gente tem formatos que têm interação, né? Então, a criança ela tá muito ali afoita, ela quer falar demais durante a história, ela não
não tem esse costume de ir ao teatro, então ela é bem-vinda na nossa história do mesmo jeito. Como? E aí a gente cria a partir dessa observação, né? Essa criança, ela fala muito, então vou pegar um personagem aqui para ela que fala muito, vamos interagir. Então, há possíveis formatos, né? Que eu acredito que possa fazer com que as crianças aproveitem bastante. Mas é claro, assim, Léo, vou te ser bem sincero, tem muitas plateias assim que não têm o costume de ir ao teatro, né? E aí eles não entendem ainda essa relação de eu vou sentar e vou assistir algo bem aqui na minha frente, né? Há uma euforia muito grande, né? E eu acho assim, que bom, né, que há essa euforia, assim, é sinal de que aquilo mexe, né, de alguma forma. Só que a gente, como contador, a gente tem esse trabalho mais pedagógico de fazer com que as crianças voltem sua atenção para o nosso objetivo. E aí é bem complexo. Tem criança que reage diferente a tudo, assim. Criança que não tem criança que conta o final da história quando a gente começa. Tem criança Elas são inesperadas, né? que quer ser todos os personagens. Tem criança que desiste de ser o personagem no meio. Tem criança que quer contar junto comigo. Tem criança que quer cantar uma música que lembrou. Então, me sinto me sinto privilegiado de poder vivenciar essas situações e aproveitar isso para o meu trabalho. Porque o meu trabalho nada mais é do que isso, do que essa conexão genuína. E eu acho que é isso, assim, para que a gente pense melhor, né, para além da tecnologia, é literalmente essa coisa genuína da criança, né? Ser criança junto com ela ali para contar. Eu acho que é um trabalho importantíssimo, principalmente quando você fala que existe um público que nunca teve contato com o teatro ou com as artes cênicas, entendeu? Então, quando você Sim, começa a trabalhar com esse público, eles começam, de repente, a ter uma sementinha que não existia dentro deles, né? Que é esse contato com a arte. Então, às vezes eu vejo por esse lado também esse trabalho, quando a gente trabalha o público infantil, a gente começar a fomentar desde pequeno esse amor pela arte também, que ele modifica a pessoa no futuro, né? Ele edifica a pessoa, ele às vezes transforma dá a chance daquela pessoa ser mais humana no futuro, que talvez se ela não tivesse aquele contato ali inicial, ela não se transformaria num ser mais humano, que às vezes pensa com mais carinho, pensa com mais amor, né? total. Eu acho que a nossa relação está muito pautada nisso, assim. As melhores lembranças que eu tenho são de trabalhos com contação de histórias. Eu acho que eu gosto, né, desse tipo de espetáculo, eu gosto de teatro de rua também. Mas eu acho que o que mais conecta mesmo é essa questão humana, assim. Eu sinto que o contador, ele também é muito vulnerável, né? Ele é uma figura que está ali também dando o melhor dele para contar aquela história, diante de todas as interferências, intervenções. E eu acho que uma coisa que me conecta muito com os pais, por exemplo, no trabalho, né? Eu acho que eu sei, enfim, penso um pouco sobre isso, mas eu acho que eles acham um pouco interessante como a gente se vira muitas vezes para contar histórias, assim, quando uma situação adversa acontece, né? E o estudo de jogos teatrais, por exemplo, é um estudo que potencializa muito, né? E é exatamente isso que você está falando, assim, da criança, né? A criança está disposta ao jogo, ela está disposta a ser humana junto com você, se você se permitir, né? E o contador, ele pode ser essa figura, né? Ele pode ser essa figura que abre aí a janela daquela criança, né? Cria uma memória. Não sei tu, assim, mas eu tenho muitas memórias boas, assim, de histórias que eu já ouvi e sinto-me nostálgico, claro.
mais histórias do interior, histórias da minha família. A minha mãe, sempre que ela quer me fazer chorar, ela me conta uma história da mãe dela, que antes da mãe dela estava morrendo. Enfim, é uma maneira que ela encontra ali de se conectar comigo, né? Enfim, dela dizer que me ama e que ela gostaria que eu sentisse saudades dela, por exemplo, né? Então, eu acho que há peculiaridades, assim, nas pessoas, nas relações, né? Que a história, quando ela é passada, ela consegue conectar a gente com a arte da vida mesmo, né? Agora, o Ítalo como artista, como ator, que novos projetos que o Ítalo está trabalhando, tirando a pandemia, ou que vão estrear, ou que ele já participou? Qual foram os grandes projetos que o Ítalo já participou, que engrandeceram, né, que foram conquistas? Fala um pouco para mim sobre isso, do Ítalo. Bom, as minhas grandes conquistas antes do trabalho com os contadores de histórias foram os espetáculos que eu participei com vocês, inclusive, né, da Companhia Trilhada. Claro, muito pela equipe e pelo que queríamos fazer, né? Eu acho que o objetivo ele sempre levou a gente para um lugar de criação que também tinha seus momentos muito saudáveis e eu fico muito feliz. Eu vinha de um sistema de direção, de trabalho que era um pouco sufocante. E aí, quando a gente está numa companhia, no trabalho, em que todos se envolvem de uma forma muito forte, às vezes forte até demais, que naturalmente, né, coletivos criam tensões e isso é natural, mas eu acho que minha grande conquista foi ter participado, assim, né, ter tido na minha história a oportunidade de trabalhar com tudo que fosse relacionado à criança, né, desde oficina criativa, contação de histórias, mais espetáculo de teatro, teatro de fantoche, o teatro de formas animadas em si. Eu acho que foram minhas grandes conquistas, assim, que me deram um impulso para o trabalho que eu exerço hoje, né? E, poxa, podia estar mais feliz também com meus trabalhos de cinema. Eu produzi um, um outro filme do Diego Bauer agora bem recente, então já comecei a amadurecer alguns pontos em mim como artista que eu sentia muito que eu precisava. E agora gerindo os contadores de histórias, fico na obrigação, me sinto na responsabilidade de usar tudo que eu aprendi, que é uma sugestão aí para a galera que está assistindo a gente, assim, né? Aproveitar toda a bagagem que se tem e se você ainda não tem, buscar mesmo, né? Correr atrás. E aí, se for sobre contação de história, alguma coisa que eu possa colaborar, eu estou aqui também. Mas eu acho que é não parar, dar movimento, né? Correr atrás mesmo, frequentar onde você se puder. Eu digo que o artista ele trabalha 24 horas por dia, porque a gente está toda hora trabalhando, né? A gente faz um network aqui, a gente faz uma live ali, a gente está escrevendo alguma coisa, às vezes a gente está parado pensando em outra. Então, essa organização que eu falo, eu sinto que hoje para mim é muito necessária, porque os próximos projetos elas vão precisar de um Ítalo mais maduro. E aí a gente tem um espetáculo de contação de histórias para fazer, que muito provavelmente vai estrear para ano que vem por conta da pandemia. A gente tem 2 contos aí para trabalhar, um deles eu já posso revelar, é inspirado na Princesa Kaguya, inclusive tem um filme na Netflix maravilhoso da Ghibli, fica aí de dica também para vocês. A Princesa Kaguya é um conto japonês, né, por exemplo, que a gente abraçou aí para fazer uma adaptação, né? No nosso coletivo a gente está agora com 2 artistas da música. A gente tem ao todo a gente tem 9 pessoas no coletivo, 2 delas Legal. são no de música, né, que a gente abraça a sonoplastia, a sonorização como um elemento muito potente para a história. E aí a gente está com esse projeto novo para estrear ano que vem, que é um espetáculo de histórias, né? A gente trabalha muito com formatos de sketches, né? Histórias de 20 minutos, pocket stories, às vezes histórias de meia hora, 40 minutos. Quando as crianças gostam, tem também história de 1 hora.
acontece. É, mas esse é um dos nossos projetos principais de montagem para ano que vem, para 2021, que é um espetáculo de histórias. Mas, assim, muita coisa ainda, né? Produção, a gente vai buscar apoio também, entendendo que é um processo que a gente quer com a melhor qualidade possível. E a gente também está com, não posso revelar tanto, mas a gente está com um conteúdo digital aí para liberar agora no segundo semestre de 2020, né? A gente aproveitando de alguma forma esse momento que a gente ficou mais retido, né, dentro de casa, acabaram surgindo outras ideias de como chegar nas pessoas, né? A nível Brasil mesmo, né? A gente está tentando ser um Uhum. pouco ousado, assim, tentar levar o nosso trabalho a nível Brasil pela internet. Bom, e tem umas indicações finais para fazer. Tem duas editoras com as quais eu venho trabalhando ultimamente, que é a Brinquebook e a Companhia das Letrinhas. São duas editoras que têm coletâneas e livros muito bons, né? E ultimamente a gente veio trabalhando com algumas obras deles e eu percebi uma grande sensibilidade, assim, né? Na literatura mais atual, assim. O quanto a gente hoje em dia, através da literatura, está se debruçando nas emoções que as crianças têm, né? Sentem durante esse período da infância, né? O quanto está mais sensível pensar em cada coisinha que a criança realmente possa vir a se deparar, né? Seja na escola, seja com a família, seja de algo que ela está na expectativa quando ela tiver 10 anos, quando ela tiver 12. Então, tem coisas que eu fico muito feliz de ver, por exemplo, nas obras dessas duas editoras. Né? Eles trabalham todas muitas questões, né? A questão racial, eles trabalham Legal. não discussão de gênero, mas o respeito, né? E a igualdade e também a diversidade. Então, são duas referências legais aí de literatura para uma galera que de repente está procurando histórias para contar. Eles têm um arsenal maravilhoso. Outro recadinho muito importante, eu também dou oficina e dou cursos para interessados na linguagem de contação de história, né? E aí eu costumo lembrar que cada um, como contador de histórias, tem um próprio objetivo, né? Então, talvez tu queira contar histórias na escola, né? Talvez seja pedagoga ou de repente trabalhe com um grupo específico na igreja. Então, o nosso trabalho ele está bem pautado em como que você vai atingir o seu objetivo através da oralidade, através da teatralidade. Claro que é muito diferente se está numa faculdade de teatro e experimentar, né? É bem diferente porque você tem contato com mais pessoas e mais propostas, mas a gente também tenta proporcionar através de exercícios, através das experiências que a gente teve, um caminho, né? Um caminho de trabalho porque cada um conta história da sua maneira também, né? E cada um tem um rosto próprio, tem uma voz específica, tem uma maneira de olhar, uma maneira de falar. Então a gente tenta aprimorar. Então, se de repente se estiverem interessados, a gente está aqui para conversar e para, enfim, trazer mais referências, né, Léo? Porque eu Sim, acho que com certeza. hoje em dia, você não acha mais difícil a gente perceber, às vezes, as referências, né? Às vezes tem alguém que chegar e dá. Então, eu espero que, de repente, possa ser essa pessoa. A gente tem em Manaus aí vários profissionais de contação de histórias super legais. Volta e meia a gente dá uma compartilhada também. Me sigam nas redes sociais, Ítalo Almeida, só que o último A é o underline. E os contadores de histórias, @os contadores de histórias, que é o do nosso coletivo. Lá vocês podem ver a nossa história, ver o que a gente já aprontou, por onde a gente já passou. E é isso, vamos trabalhar, vamos levar a história para esse povo. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui. Eu acho que esse trabalho é um trabalho muito bonito, ele é muito mágico e ele ajuda a colocar aquela sementinha
da arte, aquela sementinha do teatro nas crianças, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo totalmente digital, né? É mais fácil você dar um tablet, um celular para o seu filho do que você dar um livro ou passar um tempo contando uma história para ele, né? Sim, Então, total. eu queria agradecer muito a sua presença aqui, compartilhar um pouco dessa sua vivência com a gente. Como você disse, quem se interessar, né, pela contação de história, quem quiser aprender um pouco, contacte o Ítalo, né? É um profissional que já vem trabalhando nessa área há muito tempo, muito tempo mesmo, né, Ítalo? Então já tem muita experiência com o público e com toda essa linguagem já. Léo, te agradeço, viu? Muito obrigado pelo espaço. Espero aí que a galera que curtiu a conversa compartilhe, que a gente alcance mais pessoas aí, que todo mundo se enxergue aí como um possível contador de histórias, né? Um possível comunicador.